Fala galera, e aí, beleza? Como foram aí nas provas aí, né? Tanto concurso, mas nas provas aí do ISS Guarulhos, né? Espero que vocês tenham arrebentado, né? Claro que as questões estavam tudo aqui, aquelas questõezinhas que nós fizemos no curso, né? Diego, Stives, fale a verdade, sei que você tá ao vivo aí, a gente fez ou não fez? Fluxo de caixa, aquele negocinho, apurar resultado, aquelas coisas que eu apostei que vai cair uma questãozinha desse CPC 00. Tudo aí que a gente viu, né? Sem maiores problemas aí nessa prova, né? Então, deixa eu ver aí quem tá ao vivo aí, vamos lá. Um abraço aí pra galera aí, todo mundo aí que fez a prova aí de Guarulhos, né? Então vamos nessa, deixa eu só soltar aqui. Vamos lá, vamos lá. Fabiana, Guilherme Nunes, você sabe. Beleza, um abraço aí pra todo mundo. Jacimara, Pablo Tavares, né? Demorou aí um pouquinho para colocar, né? No formato aí, no padrão aí, pra gente começar. Então vamos lá, pessoal. Considere os dados a seguir pra gente muita demora. Para responder as questões 41 e 42, uma entidade comercial apresentou demonstrações contábeis referente a 2018. Sabes que no período a entidade vendeu um terreno por 42 mil e adquiriu uma nova propriedade por investimento. Uma propriedade por investimento, né? Nova propriedade por 35 mil. E que ambas as transações foram realizadas em dinheiro. Beleza, ele quer saber as atividades operacionais da empresa, conforme DFC, geraram ou consumiram. Marcaram que letra aí, marcaram que letra. Vamos lá, eu quero saber qual foi aí a alternativa aí que vocês marcaram, né? Desse negócio aí. Olha só, pessoal. Questão tranquila aí, batida, né? A gente pega aqui o lucro líquido do exercício. O lucro líquido foi quanto? Foi 7.600. O que é que nós vamos ajustar? A despesa de depreciação e o que mais? E o ganho na venda do terreno. São os dois ajustes, não é isso, ao lucro? Não tem mais ajuste. Aí vamos somar a depreciação, porque foi uma despesa que diminuiu o lucro, mas não saiu o dinheiro do caixa. Soma 1.100 e subtrai lá o resultado, o ganho na venda do terreno, que foi de quanto? Que foi de 2.000. Portanto, o lucro ajustado vai ser quanto, Silvão? Vai ser 6.700. 6.700 é o valor do lucro ajustado. Já o fluxo de caixa operacional, não. Que agora a gente tem que pegar a variação do ativo e passivo que seja operacional. Então, o que é que nós vamos pegar aqui? Esses valores, né? Porque isso aqui, caixa equivalente caixa, né? Na realidade, no fluxo de caixa, banco é considerado caixa, né? Beleza, e aqui, pronto. Então, o que é que significa? Que o ativo, ele foi de quanto, Silvão? Ele foi de 71.200. Ele foi para quanto? Ele foi para 59 mil, né? Ou seja, o ativo, ele variou o quê? Variou negativamente. De quanto? De 12.200. Quando o ativo varia negativamente, isso no fluxo de caixa a gente faz o quê? O ativo diminuiu. Isso, o efeito no fluxo de caixa é positivo. O ativo variou positivamente, variou negativamente. O efeito foi o quê? Positivo. Variou negativamente. Então o efeito é positivo, eu vou somar essa diferença. Portanto, eu vou somar 12.200. Agora eu quero saber o passivo, o que foi que aconteceu com o passivo. Passivo operacional. Passivo operacional é isso aqui, meu amigo. O passivo operacional foi de 25.600 para quanto? Para 7.600. Variou quanto? Variou 18 mil. Variou para mais ou para menos? Para menos. Quando o passivo varia para menos, o efeito disso no fluxo de caixa é negativo. Você consumiu caixa. Aí eu subtraio o valor dessa diferença, que foi de quanto? De 18 mil. Aumentou 18.900, diminuiu 18, então ao fim e ao cabo fez o quê? Aumentou aí 900 o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional, questão tranquila, gabarito aí gerou 900 em caixa e equivalente caixa, portanto letra D de dado. 42, assinada a alternativa correta sobre a entidade comercial. Adquiriu uma apólice de seguro de 10.800. Ele tenta lhe enganar que adquiriu a apólice de seguro de 10.800. Se liga aqui, Silvio, de 1.200 para 12.000, dá 10.800, dá. Mas esse seguro aqui, de 2017, ele foi por resultado, tá aqui despesa com seguros. Então a apólice de seguro que ele adquiriu na realidade foi quanto? Foi 12 mil, certo? Foi 12 mil.
Portanto, item falso aí, a primeira alternativa. Apresentou variação de caixa equivalente caixa negativo. Aí é só você saber fazer conta, só as contas. Porque o que é que você tem que olhar aqui, ó. Foi de... Aí as contas ficaram fáceis, né? Ó, foi de 123 mil para quanto? Para 123 mil com mais 22. Ó, 123 mil com mais 22. Então, na realidade, a variação foi o quê? Foi positiva de 22 mil. Ah, certo. Então não foi negativa, não. Ah, gerou caixa, equivalente em caixa no valor de 22 mil. Tá aí, ó. Perfeito, letra C. Integralizou em 2018 capital com máquina no valor de 11 mil. Não. Olha só, Silvio. Máquinas, pra você ter ideia, máquinas nem mudou de saldo. Como é que você integralizou com máquinas? Nada disso, né? Portanto, falso. Pagou no dividendos no valor de 5.320 em 2018. Não. Ó, o lucro foi quanto? Foi 7.600. O lucro foi 7.600. Qual foi a destinação que foi dada no lucro? A destinação que foi dada no lucro foi para reservas. Reservas foi de quanto? Ó, de 3.400 para 8 dá quanto? Dá 5.320 para reserva, destinação do lucro. E mais quanto aí para dividendos? 2.280. Morreu, ó. 7.600. Foi toda a destinação do lucro, então você não pagou dividendos nada. Os dividendos estão todos ali, dividendos a pagar. Se ligou? Então pronto, portanto, ó, 42, gabarito, letra C de casa. 43, ele fala aí, uma entidade apresentou o seguinte balanço de verificação. Falei na revisão, pessoal preocupado. Aí tem gente que fica deprimido, não quer nem... porque eu não sei onde é que eu vou botar a duplicata descontada. Eu expliquei como é que você ia fazer com duplicata descontada, mas caiu duplicata descontada? Não, né? Então você não pode se destabilizar emocional por causa de nada disso, não. Ele quer saber o quê aí na 43? O resultado do período totalizou a apuração do resultado do período, ó. Que era assim, ó. Do lado de cá bota receita, do lado de cá bota despesa. Custo da mercadoria vendida, despesa, quanto? 67.800. Aí tivemos mais lá, despesa com imposto de renda e contribuição social, quanto? 12.345. Despesa com PSLD, ó, 567. Despesa com salários, 25.600. Despesa com vendas, 2.300. Despesa administrativa, 1.230. Aí, não, isso aqui tudo conta patrimonial. Ó, tudo conta terminado em verbo, ó, ação. Verbo é ação, é fazer, ó, receber, pagar. Isso não é nada conta o quê? De resultado, né? Nada de resultado, nada. Receita líquida, de quanto? 134.600. E resultado financeiro positivo, quanto? 9.800. E aqui você acha o resultado do período 6 e 8, 14 a 1, 10, 14 a 1, 1, 3, 4, 144.400, né? 144.400. E agora aí, somando o outro lado, rapidinho aí, ó. Ó, vamos lá. Ah, Silvio, aqui é assim, a gente vai somar aqui ligeirinho, você vai me esperar aí, ó. 67.800 mais 12.345 mais 567 mais 25.600 mais 2.300 mais 1.230 menos 144.400, que isso vai me dar 34.558. Vamos ver se tem gabarito. 34.558. Tem, acertamos mais um aí. Portanto, 43, B de bola. 44, o ativo circulante da entidade, no período apresentou, em 2018, o valor de, né? O desgraçado do Ramai fez fazer esse material, né? E botou as alternativas aqui da outra questão, né? Ele quer saber o valor do ativo circulante, né? O ativo circulante, Ramai pegou e botou, né? Deixa eu ver aqui se tem. Não, a gente vai pegar aqui e vai fazer. Mas Ramai, seu danado. Ó, ativo circulante. O que é que nós vamos ter aqui de ativo circulante, Silvio? Ó, banco, ativo circulante, né? Deixa eu ver aqui, duplicata a receber, ativo circulante, né? Ativo circulante, imposto a recuperar, ativo circulante, mercadoria para revenda, ativo circulante,
e perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, ativo circulante, mas retificadora do ativo circulante. Então nós vamos ter aí de ativo circulante, ó, ativo circulante, 56.700, não é isso? 56.700. O que mais, Silvão? Tá ali, ó, 23.450, tá ali, impostos a recuperar, tá ali 3.600 impostos a recuperar, mercadoria para revenda 82.286 e perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa quanto 2.400. Retificador a gente joga do lado de lá, saldo credor, não é isso aí? Perfeito, Silvio, perfeito, perfeito. Agora eu tenho que ver aí o gabarito aí desse negócio, né? Olha só, o gabarito, né? Vamos vir aqui. 50, 28, vamos lá. 56.700 mais 23.450 mais 3.600 mais 82.286 menos 2.400, que isso deu 163.636. 163.636 é o valor do ativo. Que nessa prova minha, qual foi aí na minha prova? Vamos aqui ver qual foi o gabarito disso aqui na minha prova, não é? Minha prova foi prova 2, não é prova 1, foi a prova 2. Vamos só matar aqui esse negócio. Qual foi a questão? Olha só, o resultado do período e depois ele pediu o ativo circulante da empresa, 163.636, gabarito aí na minha prova, letra A, certo? O valor do ativo circulante, 163.636. Beleza, outra questão aí tranquila, questão 45. A companhia influência significativa na gestão da companhia, né? E possui 60%. A companhia G influencia significativamente na gestão da companhia e possui 60% do seu capital. Sabes que a K declarou um lucro líquido de 670 mil e vai distribuir 30% de dividendos. Então essa empresa tem uma participação de quanto? 60% na outra. Essa empresa teve um lucro de 670 mil e vai distribuir dividendos de 30% desse lucro. 30% desse lucro, 3 vezes 7, 21 vão 2, 3 vezes 6, 18 e 2, 20. Vai dar quanto, Silvio? Vai distribuir dividendos de 201 mil. Né? 201 mil, porque é 30% de 670. Beleza. Aí, quando essa empresa distribuir o lucro, aqui vai fazer o quê? Debita investimento e credita quem? Receita, resultado com equivalência patrimonial. De quanto? 60% de 670 mil. 6 vezes 7, 42, vão 4, 6 vezes 6, 36 e 4, 40. Então vai reconhecer, débito de investimento e crédito de resultado com equivalência patrimonial, 402 mil. Além disso, ela distribui dividendos, que vai diminuir o PL, eu tenho que diminuir quem? Meu investimento. Então eu credito investimento e debito dividendos a receber de quanto? 60% de 201, que isso vai dar 6 vezes 1, 6, né? E 6, dá 120 mil e 600 o valor do dividendo. Isso aí? Beleza. Então deverá reconhecer em suas demonstrações uma receita de equivalência de 201 mil. Não, 201 mil nada, né? Ele vai reconhecer quanto? Vai reconhecer os dividendos que foram 201 mil. A receita com equivalência patrimonial é no valor de 402. Deverá reconhecer um aumento no seu ativo do valor de 268 em virtude da participação dos não controladores. Isso aí deve ser ele diminuindo, né? Esse negócio aí não tem nada a ver, 268. A companhia reconhecerá um aumento no seu ativo investimento em contrapartida à receita de equivalência no valor de 402 mil. Tá aí, perfeito. 45, gabarito aí, letra C. Quero ver aí como é que tá, né? Se tá tudo tranquilo. Vamos lá, me diz aí o feedback até agora. Acertaram tudo? Vamos lá. Boa tarde, gente. Era uma prova. Vamos lá. Acho que tinha apenas um tipo. Vamos lá, chegando agora. Qual o gabarito? Aí você acompanha aí depois aí, Aline, né? 41D, 42C. Beleza, 45C. 46, vamos lá. Uma entidade prestadora de serviços gerais adquiriu um carro para uso em suas atividades à vista, no valor de 56.700. À vista, pá!
A entidade compradora contratou um caminhão cegonha no valor de 3.600 para que o carro pudesse ser colocado em uso na cidade onde realiza suas atividades. Seja, um gasto para colocar aquele ativo nas condições pretendidas pela administração. Aquilo incorpora o custo do imobilizado. Sabe-se que o valor residual do carro é de 5.670 e que a vida útil é de 10 anos. A entidade reconheceu em suas demonstrações contábeis. Vamos lá? Qual o valor que vai ficar registrado como valor de aquisição, Silvio? 56.700 mais 3.600, que incorpora, não é isso? Portanto, nós vamos ter ali 60.300. 60.300 é o custo de aquisição. Aí nós vamos depreciar esse carro, né? E foi questão, né, né? Suas demonstrações anuais, mas naquele ano poderia ter comprado até no meio do exercício, ele podia ter dado uma coisa mais, né? Mais complicada, mas não, vem aí tranquila. Aí como é que eu calculo aí? Então ele falou um estoque de carro no valor de 60.300. Estoque de carro zorra de nada, porque ele está dizendo, ó, adquirir um carro para uso. Ah, então é para imobilizado. Ó, e uso, tem que ser lá, imobilizado. Imobilizado é intangível se for incorpóreo. Uma despesa com frete no valor de 3.600, falso, né? Esse frete aqui, né? Isso incorpora o custo do imobilizado. Uma despesa de ajuste de valor recuperável, hora nenhuma ele fez teste de recuperabilidade. Uma despesa de depreciação. Uma dívida com fornecedor. Se ele falou que comprou a zorra à vista, como é que vai ter dívida com fornecedor? Que vendedor ladrão desgraçado quer, né? Não tem dívida nenhuma, não. Uma despesa com depreciação no valor de 5.463. Não precisava nem contar, fazer conta, porque o resto está tudo errado. Ah, certo. Mas Silvio, eu sou cético, faça essa zorra aí. 60.300 menos o valor residual de quanto? 5.670, dividido por quanto? Dividido por 10 anos. Dividido por 10 anos, eu aposto o que você quiser, que vai dar 5.463. Gabarito, letra D de dado. Tranquilo. Pronto, vamos que vamos. 47, a companhia W apresentou o seguinte saldo em suas contas patrimoniais. Ele quer saber o saldo de reserva de capital e reserva de lucro. Reserva de lucro, o que é que nós temos aí, Silvão, de reserva de lucro? Somente reserva estatutária e reserva legal. Reserva, ó, LECORE, legal, estatutária, contingência orçamentária, lucro a realizar, especial para distribuição de dividendos obrigatórios e de incentivos fiscais. Só temos essas duas aqui, que vai dar quanto? Vai dar 9.100 o valor da reserva de lucro. Ah, mas não ajudou ainda muito, não. Aí a gente vai ter que achar agora a reserva de capital. Reserva de capital hoje nós temos 3, com previsão para mais uma, né? Quais são as 3 reservas? Ágio na emissão de ações, produto de alienação das partes beneficiárias e produto de alienação do bônus de subscrição. E tem a previsão da correção monetária do capital, que desde a lei 9.430 de 96 a gente não está tendo correção monetária. Então essa reserva está stand-by. Beleza? Então, ó, ágio na emissão de ações, produto de alienação das partes beneficiárias e produto de alienação do bônus de subscrição. Então tá aqui, ó, reserva de capital, alienação de parte beneficiária e alienação de bônus de subscrição. Portanto, 14.500 é o valor das reservas de capital. 47, B de bola. 48. Ah, mas tranquila, rapaz, aluno de Silvio Santos vai errar um negócio desse? As contas de receita e patrimônio são exemplo de conta de resultado. Não, patrimônio líquido são contas patrimoniais. As contas de ganho e perda são exemplo de contas patrimoniais. Não, ganho e perda, resultado. A conta de mercadoria para revenda é uma conta do passivo. Que é isso? É um bem, né? Bem de venda, ativo circulante. A conta fornecedor é uma conta de passivo circulante e, portanto, o gabarito aí, letra D de dado. Questão 49, de acordo, cantei isso aí. Eu digo, vai cair CPC 00. O Nesp adora CPC 00. De acordo com a estrutura conceitual, são características fundamentais. Quais são? Relevância e representação fidedigna. Isso aqui ela não queria nem lhe dar trabalho, botar logo na letra A para você não perder nem tempo de ficar lendo tudo, né? Portanto, alternativa aí, letra A da questão 49. E questão 50, uma entidade assinou um contrato de aluguel. Ai, pessoal, esse aqui é um tipo de questão que tem a cara da VUNESP. Por que tem a cara da VUNESP, Silvio? Porque ela cobrou, a gente resolveu aí durante o curso várias questões parecidas com essa aí, certo? Questão 50 aí, pessoal, para a gente finalizar. Uma entidade assinou um contrato de aluguel em 2 de janeiro, com vigência de 36 meses, a partir da data de sua assinatura no valor de 90 mil. Sabe-se que o pagamento imobiliário foi contratado em 3 parcelas mensais iguais, sendo a primeira paga na data da assinatura, janeiro, e as duas outras, né, em fevereiro e março seguinte.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta sobre o reconhecimento das transações referente ao mês de fevereiro. Vamos lá, foi um pagamento antecipado de seguro. Quando pagou aqui, no momento que pagou, ele debitou seguros antecipados, né? Creditou aqui Caixa ou banco, né, que pagou ali uma parte, e creditou, né, seguros a pagar, correspondente os 2/3, as duas prestações, 60 mil, 30 mil e aqui 90 mil. Isso quando ele pagou antecipadamente, em 2/1/2019. Quando chegar no final do mês, em janeiro, ele vai reconhecer uma despesa com seguros, que vai acontecer o fato gerador. Seguros não, né? Aluguel, 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 aluguel. Ó, aluguel antecipado e aluguel a pagar. Né? Não é seguro, é aluguel. Aí vai pagar. Então ele vai pegar aqui, ó, né? Vai reconhecer uma despesa com aluguel. Débito de aluguel e crédito de aluguel antecipado. De quanto, Silvio? Aí vai ser de quanto? Vai ser de 90 mil dividido por 36 meses, que isso vai me dar 2.500. 2.500. Então, isso aqui vai ser tudo feito quando, Silvio? Tudo feito em janeiro. Esses dois lançamentos são feitos em janeiro. Que isso aí daria a resposta à letra A. Aluguéis antecipados, 90 mil, bancos 30, aluguéis a pagar 60. Depois, quando chegasse no final do mês, reconhecia a despesa e aluguéis antecipado, né? Pela apropriação. A gente até marcou essa letra aqui na correção. A gente marcou essa letra porque esse é o lançamento da despesa antecipada. Só que a questão pediu em fevereiro de 2019. Então ele não quis em janeiro, ele quer em fevereiro. Aí em fevereiro o que é que vai acontecer quando chegar no mês de fevereiro? Duas coisas que vão acontecer no mês de fevereiro. No início de fevereiro vai haver o pagamento de uma prestação, né? Então eu vou pegar aqui, debitar aluguel a pagar e creditar caixa ou creditar banco conta movimento pelo pagamento de uma prestação, portanto, pelo pagamento ali de 30 mil. E além disso, eu vou reconhecer o quê? Quando chegar no final do mês? A despesa de seguro, apropriar a despesa de seguro. Ou, de seguro não, perdão, a despesa de aluguel. Aí débito de aluguel e crédito de quem? De aluguel antecipado. De quanto? É 2.500, 2.500 por mês. Então, em relação a fevereiro, olha só que sacanagem, janeiro, né? Janeiro foi o mês do pagamento que houve antecipado, então seria a letra A. Mas não é janeiro que ele pede fevereiro. Fevereiro você vai reconhecer somente a apropriação da despesa e o pagamento de uma prestação. E isso realmente está aí na letra E, ó. Despesa com aluguel, né? E aluguel a pagar e bancos. Beleza, portanto aí a alternativa letra E. Só lembrando que a ordem aqui é até diferente, né? Primeiro vai ter o pagamento da despesa, que é no início do mês, e depois que vai ocorrer o reconhecimento aí da despesa com aluguel no final do mês. Portanto, a alternativa correta, letra E. Corrigi aqui no início, dei como gabarito letra A, Rafael, ligou, inclusive, Silvia, letra E. E realmente, Rafael, e para todo mundo, a alternativa correta é letra E, mas na agonia logo saiu, né, pra gente resolver. A gente acabou inicialmente marcando letra A, mas, portanto, aí, questão 50, gabarito, letra E. Beleza? Eu quero ver aí de vocês aí quem gabaritou essa zorra. Eu quero ver quem gabaritou. Vamos lá. Eu quero agora, tô aqui no YouTube, né? Pra ver aqui quem foi que gabaritou aí esse negócio. É uma prova só, vamos lá. Essa eu não lembrava do cálculo da depreciação, acertei por eliminação. Vamos lá, não tem meu tá com um inspetor fiscal de renda. Silvio sempre na frente, valeu. Bruno Langoni, grande abraço. Quer ter você logo aqui, Bruno Langoni, aqui no site, para você poder ajudar aí essas pessoas aí nesse sonho da aprovação, você com essa bagagem toda aí que você tem, querendo fazer uma live aí logo com você aí para dar todas as informações pra gente aí desse SS Campinas, né, que a gente vai chegar forte aí nesse concurso aí para, né, quero estar lá presente, fazendo um evento ao vivo aí, né, a equipe do Portal Silvio Sandy aí em Campinas para esse concurso. Nosso evento aqui foi um sucesso ontem, né? Anteontem, Cefaz Bahia, estouraram aí, lotou com bastante antecedência. O pessoal lá tava, né? Porra, foi muito legal mesmo. E a gente quer fazer isso aí em Campinas. Quem sabe também em São José do Rio Preto. Silvio, na 47 não tem uma conta que retifica nada. Que diacho de 47 que vai retificar o quê, rapaz?
Ah, você tá querendo me dizer, eu já sei o que é, Rafael. Isso aqui foi pegadinha, gasto na emissão de ações, gasto na emissão de ações, fica lá retificando quem? Retificando o capital social, certo, Rafael? Isso aqui não tem nada a ver, você não vai retificar reserva nenhuma, não. Não vai retificar nada, não. Beleza, erro 3, eu marquei. Beleza. Não era para ter errado 3, né? Era para ter gabaritado, mas da próxima vez aí gabarita esse negócio com fé em Deus. Beleza? Então aqui a gente, o Portal Silvio Santos não para só com contabilidade, não. Agora veio, né, nosso Mr. Magoo se uniu, né, parece aquele Mr. Magoo, e ele vai corrigir aí direito administrativo e direito constitucional, dá o gabarito aí em primeira mão. Só esperem aí só um pouquinho, porque esse O'Neill está se maquiando, né? Porque esse O'Neill, para entrar em cena, aquilo eu nunca vi, né? Parece até que vocês vão ver o pé dele, os negócios, que ele tem que estar todo né? Todo fiado, vem cheio de pantufa, tem que pintar unha. Esse O'Neill é todo cheio de coisa para entrar, para gravar um vídeo aí, né? Então, finaliza aqui, ele já está entrando aí. Aguardem, não saiam daí, não. Questão de número 70 e 71. Acerca da dispensa e inexigibilidade de licitação. Nós vimos durante o nosso curso e também durante a revisão final. A licitação dispensada, dispensável e inexigível. E fizemos citação durante os nossos encontros da licitação dispensável em razão da situação, me ative a ela, e foi exatamente ela que caiu, fracassada, deserta, contratação de remanescente, contratação emergencial e a inexigibilidade presente em um rol exemplificativo. E a licitação dispensada prevista no artigo 17. Isso foi falado durante a revisão e agora eu venho aqui à correção da questão. Eu vou pular a letra A, eu vou para a letra B. A dispensa de licitação ocorre nas situações em que o legislador autoriza o administrador por meio de um rol exemplificativo. Gente, o rol da dispensa ele é taxativo. Rol exemplificativo é para a inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da Constituição Federal. Letra C. A licitação fracassada é quando não surgem interessados para participar, ou quando não surge é porque ela é deserta e não é fracassada. A licitação será inexigível, artigo 25 da lei, sempre que a realização do procedimento licitatório for material ou juridicamente impossível, devendo a situação se amoldar às hipóteses taxativas. E nós vimos que a inexigibilidade está em um rol exemplificativo. O credenciamento consiste em modalidade de dispensa e permite a seleção de potenciais. Essa sentença foi a mais difícil, porque a figura credenciamento não está listada no artigo 24 da Lei de Licitações. Portanto, não se trata de licitação dispensável. O credenciamento é reconhecido doutrinária e jurisprudencialmente como uma hipótese de licitação inexigível. Um reconhecimento, inclusive, da lista exemplificativa da inexigibilidade de licitação. Então, a resposta é letra A. Considera-se dispensada, artigo 17, a licitação na hipótese em que o legislador define previamente que a contratação não será precedida de um procedimento concorrencial. Exemplo, quando a União aliena o seu imóvel para um Estado. Isso foi falado durante o curso. Ainda que a sua realização seja materialmente possível. Bom, a União quer alienar um imóvel. Ela pode alienar por um procedimento licitatório? Pode. Mas como ela vai alienar para o Estado, não é lógico licitar. Então a resposta, letra A. Vamos à questão de número 72. Há 3 atos de improbidade administrativa, 3 tipificações contidas na Lei 8429. Então você tem lá a Lei 8429
E nela você vai encontrar o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e o ferimento a princípios da administração. Enriquecimento ilícito são hipóteses exemplificativas listadas no artigo 9º, prejuízo ao erário por dolo ou por culpa previstas no artigo 10 e ferimento a princípios no artigo 11. Vamos ler então. José, ocupante de um cargo de fiscal de rendas, revelou para a imprensa fato que tem ciência e que deveria ser mantido em segredo. Então ele feriu um princípio, visto que se trata de dado sujeito a sigilo fiscal. Então ele acaba de cometer um ato de improbidade que fere um princípio da administração pública. Não cometeu? Não. Cometeu, não é causa prejuízo, não é enriquecimento ilícito, porque tem que ter obtenção de uma vantagem econômica devida. Cometeu um ato que fere princípios da administração. Resposta, letra D. Vamos à questão de número 73. Assinale a alternativa que está de acordo com a lei de concessões simples, que é a lei 9887. Letra A diz: o poder concedente publicará, após o edital, um ato justificando a conveniência de você licitar e contratar alguém para ser concessionária. É ilógico. Você não vai publicar o edital depois, né? Publicará após um ato justificando, gente, é ilógico. Você tem que justificar previamente ao procedimento licitatório. Não é após, é previamente. Um serviço ele é adequado. Não há no texto constitucional uma definição para serviço público e também não há no texto constitucional uma definição do que seja um serviço adequado. Remete-se a um diploma legal, que por acaso o primeiro a ser editado foi a Lei 8987. E essa lei, em seu artigo 6º, vem trazendo quais os requisitos de um serviço adequado, muitos deles que acabam se confundindo como princípios regentes dos serviços públicos. Segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade, continuidade, eficiência e regularidade. Esse item está perfeito, é a nossa resposta. Letra C. Qual erro? Não é obrigação do usuário levar ao conhecimento irregularidade. É sim, porque não é só um controle feito pelo poder concedente, quiçá por uma agência controladora, também chamada de agência reguladora. O usuário, ele tem direitos. São listados na Lei de Concessões Simples. E ele também conta com um conjunto de deveres, dentre os quais é dever levar, é uma obrigação levar. Então, é obrigação. Letra D. As concessionárias de serviços públicos nos estados são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, no mínimo 6 datas, e não 10 datas. E o item E. Em havendo alteração unilateral no contrato que afete o seu equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deve restabelecer em até 6 meses. Gente, até 6 meses... leva para a sua prova, que não foi essa, será uma próxima, por exemplo, que cláusula financeira, cláusula econômico-financeira, ela não pode ser manipulada unilateralmente pelo Estado, é um direito da empresa, né? Inclusive, se o Estado, né, percebe a obrigatoriedade de readequar o equilíbrio econômico-financeiro e não o faz, incorre enriquecimento sem causa, porque você está prestando um serviço, trabalhando mais e ganhando a mesma coisa. Não, está ganhando menos. Porque se você trabalha mais do que devia e não recebe pelo que devia, há um enriquecimento, há um desnivelamento nessa relação contratual. Questão de número 74. Como é bom, né? Como é bom acertar. Isso foi falado no nosso curso Reta Final e também na Reta Final. A véspera do seu concurso, eu falei, olha lá, cuidado. Na visão do STF, tratando-se de um ato doloso,
doloso, a ação de ressarcimento é imprescritível. Agora, se o ato é culposo, nas acepções de negligência, imprudência, imperícia, haverá a prescrição. Aí eu venho Pedro e agente, e de maneira culposa, bom, se é culposa, a resposta não pode ser letra A. Então a ação de ressarcimento ela é prescritível. Então a resposta correta não é 10 anos, não precisa dolo, pode ser por meio de culpa. A pretensão da administração pública em face prescreve no prazo de 5 anos. 5 anos. Acredito fielmente que esse seja um entendimento da sua banca. Existe uma parte da literatura, eu espero que não tenha sido essa banda doutrinária seguida pela banca VUNESP, que defende o prazo de 3 anos, aplicando por analogia o prazo previsto no Código Civil de 2002. Mas é um prazo civilista, de direito privado. Então, no STJ, eu já tenho um precedente dizendo que o prazo é de 5 anos. O STF ainda não se manifestou sobre a questão, porque não foi instado a se manifestar sobre esse ponto, se é 5 ou 3. Mas no STJ, o prazo é de 5, havendo doutrina dizendo que é de 3. Espero que a VUNESP tenha seguido o entendimento de parte da doutrina que é acompanhada pelo STJ, em que se fixa o prazo prescricional de 5 anos. Afinal, foi uma conduta culposa. Vamos lá à figura de um ato enunciativo. Chegamos a falar sobre atos enunciativos, eu tenho certeza disso. Cara, como é bom, né? Como é bom acertar. Durante a nossa revisão, eu falei assim, são atributos. Eu vou falar só sobre 2. Eu falei sobre a imperatividade e falei sobre a autoexecutoriedade. Eu falei, não vai cair o que é imperatividade. Não vai cair o que é autoexecutoriedade. Vai cair que a imperatividade, enquanto poder extroverso, é uma regra que comporta exceções. E aí eu citei os atos negociais e os atos enunciativos. Aí fizemos uma lista de atos enunciativos, como pareceres, colocamos lá os atestados e as certidões. Olha que bacana. Uma certidão é um típico ato enunciativo destituído de imperatividade ou poder extroverso e considerado por parte da doutrina um mero ato administrativo. Então, resposta à letra D, certidão. Vamos à questão de número 76. Acertamos mais uma questão. Cheguei a falar sobre o poder de polícia e destacamos o ciclo do poder de polícia. Então vamos lá. E eu falei, vai cair, porque tem que cair a guarda municipal. Falei, vai cair uma questão que diga respeito à guarda municipal. E ela apareceu em prova. A letra A diz, via de regra, o poder de polícia não é autoexecutório. Gente, via de regra, ele é autoexecutório. O ciclo do poder de polícia é composto por apenas... O apenas é o somente disfarçado. É o somente. Somente é só diz mentira. São 4 etapas: a ordem, a fiscalização, a sanção e o consentimento. Em regra, é caracterizado pela discricionariedade, e aí tem aquele mnemônico chamado DICA. A discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade são atributos do poder de polícia, e essa é uma regra. Resposta à letra C. É inconstitucional que a guarda exerça o poder de polícia, porque isso é indelegável. Não, gente. A guarda municipal pode exercer o poder de polícia. Aí você só vai ter que separar na hora da prova. Se é uma guarda municipal que está em uma empresa pública, vai exercer o poder de polícia em determinadas etapas, que não seja ordem ou sanção,
porque aí existe coerção do poder público. Então a resposta, letra C, letra E, o poder de polícia pode ser praticado com o objetivo de assegurar o interesse público. Ainda que suprima um núcleo essencial dos direitos fundamentais, não é supressão. O poder de polícia é limitar, é condicionar, é restringir e não suprimir. Inclusive, durante cursos presenciais, eu costumo perguntar, vem cá, a desapropriação é ato decorrente do poder de polícia? E muita gente responde, sim, não é. Porque na desapropriação o Estado não só limita ou condiciona ou restringe, o Estado faz retirar todo o seu direito de propriedade, suprimindo um núcleo essencial de um determinado direito fundamental, que é o de propriedade. Então, a resposta confirmada, a letra C, questão de número 77. Está de acordo, letra A. Toda prorrogação deve ser justificada por escrito e previamente autorizado, essa é a resposta. Erro da B. É possível um contrato indeterminado? Vimos que não. Fizemos várias apostas e essa foi uma. Duração dos contratos administrativos. Não pode ter vigência indeterminada. Letra C. Quando se declara nulidade, anulação, diversamente da revogação, a anulação tem um efeito ex tunc, retroage. Letra D. A garantia prestada será restituída integralmente, gente. Se não há inexecução culposa por parte da empresa, você devolve integralmente a garantia nas modalidades calção, seguro, garantia ou mesmo uma fiança bancária. E o item E, o uso do instrumento de contrato é obrigatório. Cara, sério. Abre o seu material de revisão. Eu coloquei assim, formalização, regra, por escrito. Aí eu coloquei assim, cuidado, o termo de contrato ele só é obrigatório para concorrência, tomada de preços e dispensa e inexigibilidade compreendidas nos valores de concorrência e tomada de preços. Está no seu caderno, está no seu caderno. É obrigatório em todas? Não, não é em todas. Que bacana, isso dá certo, estudar dá certo, fazer a revisão final dá certo. Estar aqui no espaço fiscal, fazendo reta final, dá certo. 78. Marque a correta. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Letra B. Autarquia instituída diretamente por lei e a sua personalidade jurídica tem início com vigência da lei criadora. Me parece ser a resposta. Letra C. A criação de uma autarquia decorre do processo de descentralização e integra a administração indireta. Letra D. As autarquias se sujeitam, via de regra, à responsabilidade objetiva conforme artigo 36, parágrafo 7º da Constituição Federal. E o item E, as autarquias não se submetem ao regime de precatórios, se submetem ao regime de precatório ou requisição de pequeno valor, que é exceção à inscrição em precatório. Então, resposta confirmada, a letra B de bola. Vamos à questão de número 79. Chegamos a falar sobre terceiro setor. Durante o nosso curso, apresentamos as entidades paraestatais. E nas entidades paraestatais, eu falei, cuidado, vamos citar aqui 4 delas. Os serviços sociais autônomos, as organizações sociais, as OCIPs e as fundações de apoio. E falei sobre um instrumento em que o Estado formaliza com cada uma delas. Contrato de gestão com o OS, termo de parceria com o OCIP, convênios com fundações de apoio e um instrumento legal com os serviços sociais autônomos. A entidade do sistema S integra o terceiro setor. Logo, não é administração direta ou indireta. Letra B. As entidades estão submetidas a concurso público. Não. Elas devem fazer apenas um processo seletivo público, mas não é concurso público. A letra C. Ostentam natureza de direito privado e não integram a administração pública. Letra D.
as contratações feitas se submetem à Lei 8666. Eu falei isso algumas vezes. Não, porque elas contam com um regulamento próprio de licitação. Então, a resposta, a letra E, elas detêm natureza privada, ok? Possuem autonomia, ok? E não se submetem à licitação nos termos da Lei 8666. Afinal, contam com regulamento próprio, qual já foi aprovado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Questão de número 80. Eu não vou comentar a questão de número 80 porque eu tenho raiva desse tipo de questão. Só vou escrever aqui a palavra limpe e marcar o gabarito, ok? Eu não vou comentar. Não vou. Não vou comentar que o LIMP do artigo 37, ele se estende a toda a administração pública direta e indireta, de todos os poderes, de todas as entidades políticas, União, Estados, DF, município, representando princípios considerados expressos no texto constitucional. Grande parte, 4 deles, encontrados no texto originário e um surgiu como resultado do poder constituinte derivado de segundo grau reformador. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Isso ainda cai em prova. Vamos à questão. Agora, passemos ao gabarito do direito constitucional. Primeira questão. Nos termos da Constituição Federal. E aqui eu tenho um quadrinho para vocês, tá? Vamos lá. Brasileiro nato. Vamos começar. Quem é brasileiro nato? A chamada aquisição involuntária. Se você nasceu em solo brasileiro, que é a regra, você é brasileiro nato. Você só vai tomar cuidado. Nasci em território brasileiro, porém estou a serviço do meu país. Eu não sou brasileiro nato. O que eu sou? Não sei. Mas você não é brasileiro nato, não se aplicando ius solis, né? Ter nascido em território. Então, estando a serviço do seu país, você não vai ser considerado brasileiro nato. Essa é a regra. Nascer em solo brasileiro é brasileiro nato e temos a exceção que é o sangue, ius sanguíneo. O critério funcional, pai é filho de pai ou de mãe que nasce no estrangeiro, o pai ou a mãe está a serviço da República Federativa. Então, o critério funcional é qualquer um dos cônjuges está a serviço da República Federativa. Registro. Nasci no estrangeiro, né? Mas não estou a serviço da República Federativa, estava passeando, viajando, de férias, né? Aí a esposa descendo montanha-russa ficou desesperada, 8º mês, falei para não descer, né? Montanha-russa de 90, aquela, né, queda livre praticamente, ela teve o bebê. Acabou de descer, teve o bebê, nasceu nos Estados Unidos da América. O que ele é? Ele não é americano do norte. O que ele é? Ele ainda não é brasileiro nato. Tem que voltar para o Brasil? Não mais. Agora você pode registrar na embaixada, sem problema nenhum. Agora, se você não registra ou não está a serviço, e a qualquer momento essa criança volta ao Brasil e reside, e se não houver adquirida a maioridade, vai ser considerada brasileira nata. Ao completar 18 anos, tem que confirmar. É chamado de opção confirmativa ou nacionalidade potestativa, porque uma vez adquirindo 18 anos, você tem que confirmar, porque no dia seguinte, a não confirmação, você já não é mais brasileiro nato. E a naturalização pode ser ordinária. Países de língua portuguesa, o requisito temporal é 1 ano, idoneidade moral, ou na forma da lei que é o Estatuto dos Estrangeiros, que isso não cai em prova a não ser quando aparece expressamente no edital. E a extraordinária, 15 anos e sem condenação penal. Há quem diga que a extraordinária, uma vez você fazendo o requerimento, o Estado não pode negar
à naturalização extraordinária. Trata-se, portanto, de um ato vinculado a quem diga e já caiu em prova. Agora, se você é de Portugal, não é de um país de língua estrangeira, perdão, de língua portuguesa, mas se você é de Portugal e existe uma cláusula de equiparação, de nivelamento, todos os direitos que lá em Portugal são extensíveis a nós brasileiros, aqui em solo brasileiro, a você de Portugal, também serão extensíveis. Então existe aqui a figura da quase naturalização. O português de Portugal não precisa se naturalizar, porque a ele serão estendidos os direitos de brasileiros naturalizados, havendo essa cláusula de equiparação. Voltando à questão, letra A, são brasileiros natos, estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente há mais de 25 anos ininterrupto. Não é 25, 30, 40, 50, faltou um requisito. Faltou um requisito. O requisito da falta de condenação penal. 25, 30, 40 e falta de condenação penal. Isso não foi citado na letra A. Nascidos na República, ainda que de pais estrangeiros, se há serviço, não é brasileiro nato. Que na forma da lei adquira, isso não é nato, é naturalizado. Nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, independentemente de registro em repartição brasileira. Pode ser. Antes de atingida a maioridade, mas tem que estar morando no Brasil. Isso não foi falado. Letra E, nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República. A resposta, letra E. Vamos à questão de número 72. Quanto ao conteúdo, nós sabemos que a Constituição Federal ela é considerada formal. Por que a nossa Constituição é formal? Porque está toda reunida em um texto escrito. As normas constitucionais estão em um texto escrito. É isso. Ela é formal. Há conteúdo no texto formal da Constituição de 88 que é considerado não materialmente constitucional. Por exemplo, o capítulo reservado aos índios. Poderia muito bem o capítulo reservado aos índios estar do lado de fora da Constituição Federal. O capítulo que era reservado a esmiuçar o sistema financeiro nacional, ele foi levado pela emenda constitucional de número 40 para o tratamento por meio de lei complementar. Então, era um assunto só formalmente constitucional. Não tinha um substrato, um conteúdo de um direito ou garantia fundamental. E o exemplo citado por vocês, né, é o Colégio Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro e manutenido pela União. É uma outra norma que está no texto constitucional de natureza formal, mas não é materialmente constitucional. Vem cá, então a nossa Constituição é o quê? Formal. Mas aqui ele está falando de uma Constituição material. A Constituição material é que leva em consideração o conteúdo e não o fato de a norma ser escrita ou não escrita. Pode ser escrita? Pode. Pode ser escrita e todo o seu conteúdo ser material? Pode. Pode não ser escrita, né, e todo o seu conteúdo ser constitucional. Então não é o fato de ser escrita ou não escrita, é o fato de o seu conteúdo trazer unicamente normas que digam respeito a direitos e garantias fundamentais. Letra A. Um instrumento que visa garantir a liberdade individual e limitar o poder nunca é escrita. Nunca é escrita, ela pode ser escrita. O conjunto de normas, escritas ou não escritas, que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder, direitos e garantias fundamentais, essencialmente constitucional. Ou seja, não importa se ela é escrita ou não escrita, porque o que se está levando em consideração é o seu conteúdo. Resposta, letra B. Vamos lá. A questão de número 73. Quem é que pode propor ADC?
Quem é que pode propor ADC? Vamos lá à lista do artigo 103. O artigo 103 da Constituição Federal vem trazendo quais são os legitimados. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, mesa da Câmara do DF, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional, confederação sindical e procurador-geral da República. São esses os legitimados, divididos em universais ou especiais. A diferença do universal para o especial é que o especial ele deve demonstrar interesse de agir. Ele deve demonstrar que aquela matéria para ele tem uma certa preocupação, relevância, ou seja, demonstrar pertinência temática, ok? Vamos lá, é o caso do governador, é o caso das mesas locais, é o caso do conselho, confederação sindical e das entidades de classe de âmbito nacional. ADC, que é uma ação declaratória de constitucionalidade, em que você vai afastar uma presunção relativa de constitucionalidade para conferir à norma uma presunção absoluta de constitucionalidade, haja vista a grande controvérsia judicial existente em torno da norma que é levada para controle abstrato perante e originariamente o STF, nós temos Presidente da República, Conselho Federal, Confederação e entidade. A resposta é a letra A. A letra B, mesa ok, vice-presidente não, ministro da Justiça, mesa ok, ministro não, procurador ok, presidente não, líder também não, governador ok, presidente não, é mesa. Resposta, letra A. Vamos à questão de número 74. Para essa questão de número 74, eu trago esse quadrinho aqui. Tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Tratado internacional que versa direitos humanos. Vamos começar pelo que é mais simples. O que sempre aprendemos para fins de concurso público? Que um tratado internacional que versa sobre assuntos diversos de direitos humanos, ele, quando internalizado, passando por todo aquele procedimento complexo entre Presidência da República e Congresso Nacional e organismos internacionais, esse tratado internacional ele vai ser alocado enquanto norma ordinária. Aqui é a Constituição Federal, aqui eu tenho uma norma supralegal, aqui eu tenho uma lei e aqui eu tenho atos secundários. Isso significa dizer que esse tratado internacional que versa sobre assuntos diversos de direitos humanos é uma lei ordinária. É uma lei ordinária. Agora, se foi aprovado após a emenda constitucional 45, similar, olha aqui, similar ao quórum de uma emenda à Constituição, pode escrever, está aqui, ó, é uma norma constitucional do lado de fora da Constituição Federal. Ou seja, é um conteúdo constitucional, é uma matéria constitucional, é uma Constituição em sentido material. É o que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade. O item 2. Antes da emenda constitucional 45, não havia esse procedimento de nivelamento à emenda à Constituição. Por isso, o STF classificou o Tratado Internacional São José da Costa Rica como sendo uma norma supralegal. Está acima da lei, porém abaixo da Constituição Federal. É uma norma supralegal. Agora, se é um Tratado Internacional de Direitos Humanos após a emenda constitucional 45, porém aprovado diferentemente de um quórum de uma emenda à Constituição, nivela-se a uma norma supralegal. Pensando nisso, voltando aqui à questão, vamos lá. Tratado e convenções internacionais que forem aprovados em sessão conjunta do Congresso por maioria absoluta, não é maioria absoluta, é 3/5.
Tratado e convenção sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, em 2 turnos, não é 2/3, serão equivalentes às emendas. Espera aí. Deixa eu continuar a leitura. Tratados internacionais que forem aprovados em sessão conjunta, em 2 turnos, por 2/3 dos votos, em sessão conjunta não. Direitos e garantias previstos não excluem outros do regime, princípios ou tratados em que a República seja parte. Essa é a resposta. Direitos e garantias expressos excluem? Não, não exclui. Agora, eu volto aqui à letra B de bola. A resposta é: direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes do regime, princípio para adotar o tratado internacional em que a República seja parte. É o que está escrito. Porém, sem ver o gabarito da banca, eu consigo enxergar aqui um recurso, porque a banca, a meu ver, vacilou. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, letra B, que forem aprovados em cada casa, em 2 turnos, 2/3. 2/3. Ah, não, aí a banca vai falar assim, não é 2/3 não, é 3/5. Espera aí, 3/5 é o mínimo. Isso aqui equivale a 60%. 2/3 tem mais de 60%. Serão equivalentes às emendas à Constituição? Serão. Se um tratado e convenção de direitos humanos for aprovado por 2/3, ele é equivalente a uma emenda à Constituição. Ah, não, professor, por que 3/5? Gente, não está dizendo só ser aprovado por um quórum de 2/3. Não está escrito isso aí. Então, a resposta é letra D, mas a letra B de bola foi muito mal escrita, abrindo aí a possibilidade de uma anulação. E como que eu vou fundamentar? Banca, me explica. O Tratado Internacional X acaba de ser aprovado pelo Congresso Nacional e versa sobre direitos humanos. Foi votado em 2 turnos em cada casa. E banca, só que não foi 3/5 de aprovação, não. Houve unanimidade. Todo mundo votou a favor. Banca, VUNESP, então não se nivela uma emenda à Constituição? Ela vai falar não, porque o quórum tinha que ser de 3/5. Gente, qualquer número acima de 3/5 gera aprovação e se nivela emenda à Constituição. Então, apegou-se à literalidade, a meu ver, e aí perdeu a sentença, perdeu a questão. Vamos lá. A questão de número 75. São gratuitas ações de habeas corpus, habeas data, na forma, os atos necessários. Essa é a resposta. Letra B. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar ato lesivo, inclusive entidade da qual o Estado participe, porque há lá recursos públicos, o que atrai a necessidade de você aferir o bom emprego, seja quanto à legalidade, seja quanto à moralidade, seja quanto à eventual lesividade ao patrimônio público. Será concedido habeas corpus para proteger direito líquido e certo, não amparado por mandado de segurança ou habeas data? Não. A subsidiariedade é uma característica, gente, do mandado de segurança e não do habeas corpus. Habeas corpus é um livramento do seu direito de ir, vir e permanecer. Letra D. Será concedido um MS coletivo sempre que falta uma norma regulamentadora? Não é isso. É mandado de injunção. Será concedido mandado de injunção para assegurar o conhecimento de uma informação sua de natureza personalíssima? Não é. É o chamado habeas data. 7.6. A Constituição poderá ser emendada por proposta, e eu venho aqui, né? A gente tem a figura do poder constituinte, genuíno, também chamado de primeiro grau, e o de segundo grau. O de segundo grau você tem o decorrente, que permite aos estados e também ao Distrito Federal expedirem suas próprias constituições locais, o revisional, norma de eficácia exaurida ou esgotada, afinal, estava no texto lá na parte do ADCT e já foi realizada a revisão. Difuso é o chamado poder derivado informal,
porque você altera o texto constitucional sem alterar sua literalidade. É o chamado processo de mutação constitucional, muito empregado pelo STF em sua técnica de interpretação conforme. Você modifica a semântica sem alterar a letra. Agora vamos ao reformador, que é o objeto da questão. Nós temos limitações circunstanciais, não se aprova durante o estado de crises, como estado de sítio, defesa e intervenção federal. Procedimental, você tem que observar o quórum de 3/5. Você tem que aprovar, ter iniciativa de determinadas autoridades, como presidente da República, no mínimo 1/3 das casas legislativas federais, ou mesmo mais da metade das assembleias, com aprovação de maioria relativa de seus membros. E as materiais podem ser expressas ou implícitas. As expressas são encontradas no parágrafo 4º do artigo 60, consideradas como cláusulas de pedra. Pedra, porque é muito difícil você quebrar, é muito difícil você extirpar, não vai tirar de lá. Elas não são maleáveis, também não são imutáveis, porque elas podem ser aumentadas, elas não podem ser extirpadas, retiradas, fulminadas, chamadas cláusulas pétreas. É uma limitação material expressa. E temos as implícitas também. Voltando à questão, poderá ser emendada, formulada por 3/5 no mínimo. Não, é 1/3. É 1/3. 2/3 dos membros da Câmara do Deputado ou Senado. Eu vou pular essa sentença. A ser discutida e votada em cada casa, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambas casas 3/5 dos votos. Essa é a resposta. Letra D, formulada por mais da metade, maioria relativa. A ser discutida e votada por 1/3 dos membros, não. Discutida e votada é no Congresso Nacional, em cada casa. Agora, aqui comigo, resposta é a letra C. Agora, qual é o erro, banca, da letra B de bola? Mais uma vez, você se apega à literalidade e esquece do raciocínio lógico. Banca VUNESP, foi proposta uma emenda, só que não foi pelo 1/3 da Câmara, não. Foi a unanimidade dos membros da Câmara apresentaram proposta. E manda arquivar. Manda arquivar porque não foi por 1/3. Banca VUNESP é 1/3 no mínimo. Então, 2/3 é um número superior a 1/3. A Constituição poderá ser emendada por proposta de 2/3? Poderá. Ou qualquer número superior a 1/3. Aí você vai escrever no seu recurso. Banca, é sério? A Constituição não poderá ser emendada se 2/3 da Câmara propuseram? Aí ela vai falar, não pode. Então por que está errada a letra B? Porque foram 2/3. Você não está dizendo que só se 2/3. Só se no mínimo 2/3. Na letra A, você teve um cuidado de escrever no mínimo. Na letra B, você esqueceu de rever e escrever a palavra de no mínimo 2/3 para tornar a assertiva errada. Porque 2/3 dos membros podem propor e ela vai passar, porque é superior a 1/3. Triste. Vamos lá. A questão de número 77. É correto afirmar uma questão de direito tributário. O imposto é um tributo cuja obrigação tem o fato gerador, o exercício regular do poder de polícia, e sabemos que o exercício regular do poder de polícia e um serviço público específico e divisível são hipóteses de incidência que podem levar à exação taxa, a cobrança do tributo taxa, e não um imposto. O imposto é uma prestação pecuniária, compulsória, em dinheiro, valor que possa se exprimir, que incide sobre fatos descritos em lei, claro, um fato descrito em lei, só pela atuação do contribuinte. Ou seja, contribuinte, você adquiriu renda, eu vou cobrar de você. Contribuinte, você tem um imóvel,
eu vou cobrar de você. Estado, o que você dá para mim? Eu não te dou nada, porque ele não tem uma natureza contraprestacional. Eu cobro o imposto de você só pelo fato de você ter um patrimônio, de você executar um serviço, de você ter... Ou seja, o imposto, ele independe de qualquer tipo de contraprestação por parte do poder público. Por isso que se diz que o imposto não tem a natureza sinalagmática, comutativa, como tem uma taxa, ou mesmo a contribuição de melhoria. Então a resposta é letra B. A letra C, a taxa tem por fato gerador valorização do imóvel? Não, é a contribuição de melhoria. A taxa é um tributo que independe de qualquer atividade específica? Não, isso é um imposto. A contribuição de melhoria pressupõe a utilização efetiva ou potencial de... Isso é taxa. Questão de número 78. Sistema Financeiro Nacional. Adotou-se por base aqui o artigo 192, tá? Artigo 192 da Constituição Federal. Será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Resposta, letra A. Não abrange cooperativa. Abrange cooperativa. É estruturado a servir aos propósitos da União? Não. É interesse da coletividade, não da União. Proporciona tratamento favorecido à empresa de pequeno porte? Pode, desde que constituída sob as leis brasileiras e mais, com sede no país. E não no país onde tiver sede. Sede no país e mais, constituída sob as leis brasileiras. Não é independentemente do país. Assegura a todos o direito de uma atividade econômica. E você não precisa, de regra, de autorização de um órgão público. Independe de autorização, a não ser que uma lei exija a autorização. Você não precisa conhecer os casos em que uma atividade econômica vai precisar de uma autorização de um órgão público. Vai levar para a prova que independe, é livre a iniciativa privada. Questão de número 79, em relação aos municípios, União, Estados, DF e municípios, devem instituir contribuição de iluminação pública. O que nós sabemos? Durante muito tempo, as municipalidades elas cobravam pelo serviço de iluminação pública o tributo taxa. Ocorre que a iluminação pública é definida, classificada doutrinariamente como um serviço uti singuli, universal, geral. Então você não consegue medir per capita, por cabeça, quanto cada usuário vai consumir, quanto cada cidadão vai consumir. Logo, pelo fato de não ser um serviço divisível e sequer específico, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da pretensão de os municípios cobrarem taxas pelo serviço de iluminação pública. E aí você retirou muito da receita dos municípios e também do Distrito Federal, porque ele absorve, dada a sua competência múltipla, dada a sua competência cumulativa, parte do que compete aos estados e tudo aquilo que compete ao município. Então, todos os impostos de competência do estado e do município, o DF institui, dos quais a contribuição de melhoria, a contribuição de iluminação pública fez substituir a inconstitucional taxa. Então, aqui não é União e também não é Estado, só DF e município. Letra B, estabelecer diferença, é vedado, não é devem. Instituir imposto sobre patrimônio é a chamada imunidade tributária recíproca incondicionada. As entidades políticas, elas não podem cobrar impostos uma das outras. É o que a gente chama de imunidade ontológica. Ainda que o texto constitucional não fizesse menção, é resultado do nosso Estado federal, a autonomia conferida conforme o artigo 18 do texto constitucional, que elas não cobrem uma das outras. Então, existe imunidade tributária recíproca para impostos sobre patrimônio, mas não devem, então, não devem. Devem cobrar tributos no mesmo exercício? Não. Princípio da anterioridade. E o item E, divulgar até o último dia do mês, verdade. Isso aqui está no artigo 162, é a nossa resposta. E a 80, para fechar,
A Constituição, ao tratar da administração pública, proíbe. Proíbe que você se utilize de um símbolo, de uma imagem que leve à promoção pessoal do agente. Então, agente público, quando você se socorrer de um recurso público, que faça isso para alcançar a finalidade pública e não para autopromoção pessoal. Porque ao se autopromover, utilizando recursos públicos de natureza escassa, você incorre, fere o princípio da impessoalidade, resposta à letra D, e eu tenho certeza absoluta que matamos todas as questões, espero ter gabaritado assim como fez mestre Silvio Sandi. Fiquem com Deus e até uma próxima transmissão. Beijo.